Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, segundo o Espiritismo. Estamos tratando do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, e terminamos no último episódio a leitura do conteúdo desse primeiro capítulo, porém, falta-nos para concluí-lo a leitura de 9 notas explicativas sobre o conteúdo desse texto que nós vamos iniciar hoje. Primeira nota. A palavra elemento não é empregada aqui no sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no de parte constitutiva de um todo. Nesse sentido, pode dizer-se que o elemento espiritual tem parte ativa na economia do universo, como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram no cálculo de uma população, que o elemento religioso entra na educação, ou que na Argélia existem o elemento árabe e o elemento europeu. Então observa que com essa explicação, primeiro de tudo, Kardec não está simplesmente se referindo ao elemento como um corpo simples, como a gente diz, por exemplo, com relação aos elementos químicos, né? Então, o elemento oxigênio, o elemento hidrogênio. Então, estaríamos reduzindo esse elemento ou esse átomo químico a um elemento isolado, sozinho. Mas ele trata da palavra elemento como parte constitutiva de um todo. O que isso quer dizer? É que não faz sentido você ter o elemento espiritual criado, funcionando, ativo, se você não tem esse elemento espiritual inserido no conjunto do universo, né? Então, da mesma maneira que não dá para você tratar do civil, né, do elemento civil ou do elemento militar sem inseri-los dentro de uma sociedade, dentro de uma população, ou que não tem como você tratar do elemento religioso sem você inserir esse elemento religioso dentro de um processo educativo moral, né? Então é nesse sentido que Kardec está colocando que o elemento espiritual por si só, né, somente o elemento espiritual, ele não se define como completo, porque ele tem uma ação constante. Esse elemento espiritual ele tem uma ação constante, incessante no conjunto do universo. Ele age sobre o elemento material e recebe desse elemento material a contra-ação dessa ação que ele fez sobre o elemento material. Então, não tem sentido você ter o elemento espiritual criado sozinho, sem que esse elemento espiritual esteja em permanente interação
com o elemento material e com os fluidos universais. Sigamos na leitura. Nota número 2. Muitos pais deploram a morte prematura dos filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios, e dizem consigo mesmos que tudo foi em pura perda. À luz do Espiritismo, porém, não lamentam esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los, mesmo tendo a certeza de que veriam morrer seus filhos, porque sabem que se estes não a aproveitam na vida presente, essa educação servirá, primeiro que tudo, para o seu adiantamento espiritual, e mais que serão aquisições novas para outra existência, e que, quando voltarem a este mundo, terão um patrimônio intelectual que os tornará mais aptos a adquirirem novos conhecimentos. Tais essas crianças que trazem, ao nascer, ideias inatas, que sabem, por assim dizer, sem precisarem aprender. Se os pais não têm a satisfação imediata de ver os filhos aproveitarem da educação que lhes deram, gozá-la-ão certamente mais tarde, quer como espírito, quer como homens. Talvez sejam eles, de novo, os pais desses mesmos filhos que se apontam como afortunadamente dotados pela natureza e que devem as suas aptidões a uma educação precedente. Assim também, se os filhos se desviam para o mal pela negligência dos pais, estes podem vir a sofrer mais tarde desgostos e pesares que a aqueles suscitarão em nova existência. Veja aqui conclusões consoladoras e esperançosas o Espiritismo nos leva. Considerando a vida como esse espaço de tempo entre o nascimento e a morte, considerando o esforço que muitos pais fazem para a educação de seus filhos, vê-los desencarnar, morrer muito jovens, traz uma frustração, porque você educa, você encaminha, você auxilia a desenvolver-se na esperança de que ele possa gozar, né, dos frutos dessa educação, conquistar o seu espaço na sociedade e evoluir, né, e se tornar lá na frente um grande homem, uma grande mulher. Só que quando você acha que a morte encerra tudo, uma morte prematura encerra todos esses sonhos, todas essas esperanças, todas esses desejos que gostaríamos de ver realizados. Quando você observa a criança não mais como apenas aquele corpo, mas como um espírito encarnado em um corpo, um espírito que tem uma história precedente nas encarnações anteriores que ele fez antes de chegar àquela encarnação em que ele é seu filho. E quando você olha para esse mesmo espírito em encarnações posteriores à morte daquele corpo físico que ele representa hoje como seu filho, você enxerga todo um processo de educação e desenvolvimento de centenas de milhares de anos. Você enxerga todo um aparato de oportunidades de aperfeiçoamento que é ininterrupto. Então, aquela interrupção causada por aquela morte prematura não interrompe esse processo de aprendizado, esse processo de aquisição, e
como sabemos, o espírito não retrograda, ou seja, ele não perde aquilo que aprendeu, ele não esquece aquilo que já sabe. O espírito sempre guarda consigo, ao longo da sua existência espiritual, todas as aquisições que já tem. Então, aquela criança de morte prematura, ela vai manifestar, possivelmente, numa próxima encarnação, todo o aprendizado, toda a educação, todo o desenvolvimento que você se dedicou para que ela obtivesse. E isso te dá esperança, porque você sabe que quanto mais você se esforçar para que o seu filho se desenvolva no bem, mais feliz, mais bem-aventurado, se esse é um termo bom para se colocar, né? Mais bem-aventurado ele será nas encarnações futuras, ou aproveitando, né, todo o ensinamento que você entregou para ele, que você se dedicou para ele, e isso te dá a sensação de que ele com certeza vai se desenvolver e vai se tornar melhor. Isso também explica esses conhecimentos e essas habilidades que muitas crianças trazem em tenra idade. Então a gente tem aí crianças que com muito pouca idade são muito bons em matemática, excelentes músicos, têm pensamentos filosóficos profundos, né? Então, de onde é que vem isso? Vem das aquisições de encarnações anteriores sendo manifestada nessa encarnação. Sigamos na leitura. Nota número 3. O nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se é o de um observador atento que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os que nos têm sido possível reunir. Comparamos e comentamos as instruções dadas pelos espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Publicando-as, usamos de um direito comum, e aqueles que as aceitaram o fizeram livremente. Se essas ideias acharam numerosas simpatias, é porque tiveram a vantagem de corresponder às aspirações de avultado número de criaturas, mas disso não colhemos vaidade alguma, dado que a sua origem não nos pertence. O nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo isso, fizemos o que outro qualquer poderia ter feito como nós, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profeta ou Messias, nem ainda menos de nos apresentarmos como tal. Então, nessa terceira nota, você vê como é o pensamento do codificador desse espírito que a gente aprendeu a conhecer como Allan Kardec. Veja que ele se coloca na condição de um colaborador, como qualquer outro colaborador, de alguém simplesmente com perseverança e dedicação para se debruçar
sobre todos os fatos que foram narrados ou que chegaram até eles, para ler e ver o conteúdo e as consequências desses conteúdos de cada comunicação que ele recebeu, de cada psicografia ou relato de manifesto mediúnico que chegou ao seu conhecimento, buscando sempre encontrar, né, nesse material um material de estudo, né? Então ele estuda esse material, ele deduz conclusões sobre esse material e não assume que essa conclusão que foi deduzida por ele e por seus colaboradores como verdade absoluta. Ele simplesmente as publica, expondo-as ao público e ao consenso social e à razão das pessoas, e as pessoas aderem livremente a esses conceitos, sem nenhuma imposição, por verem respondidas diversas questões que elas trazem no seio e encontrarem nessas respostas a coerência, a racionalidade, o conforto e a esperança que elas procuravam. Então, Kardec aqui se coloca na condição realmente de um espírito muito humilde, porque o trabalho dele foi muito árduo, mas ele dá o maior crédito a essa revelação a quem realmente a trouxe, né? Ele diz claramente que a origem desses conhecimentos não pertence a ele, mas pertence aos espíritos que trouxeram esse conhecimento até ele, que a ele coube apenas o trabalho de estudar e ter, vamos dizer assim, conclusões a respeito desses estudos que ele realizou. Então vejam aí a humildade desse espírito. Sigamos na leitura. Nota número 4. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado de um ponto de vista filosófico, pela dedução das consequências morais dos fatos que considerou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita, foi, desde o seu aparecimento, o ponto para onde convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que, da publicação desse livro, data a era do espiritismo filosófico, até então conservado no domínio das experiências curiosas. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que exprimia os sentimentos dela quem dessa maioria, correspondia às suas aspirações e encerrava também a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensino geral dos espíritos, teria caído no descrédito e no esquecimento. Ora, qual foi aquele ponto de convergência? De certo, não foi o homem, que nada vale por si mesmo, que morre e desaparece, mas a ideia, que não fenece quando emana de uma fonte superior ao homem. Essa espontânea concentração de forças dispersas deu lugar a uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, os resultados morais, as dedicações, os desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos. Em presença desses testemunhos inexpugnáveis, a que se reduzirão com o tempo
todas as falsas alegações da inveja e do ciúme. Então, quando ele está aqui citando o Livro dos Espíritos como uma primeira fonte de estudo e de consulta, como um compêndio, como um grande conteúdo geral de tudo o que foi depois detalhado nas outras obras, né? Kardec está colocando o Livro dos Espíritos como esse marco inicial do Espiritismo, essa direção geral que o Espiritismo tem no sentido de esclarecimento de todo ser que tenha a boa vontade de entrar em contato com ele, né, com a doutrina espírita, e entregando ao discernimento, à razão, ao raciocínio e à lógica geral das pessoas o seu conteúdo. Porque se o conteúdo fosse falso, se as coisas se as respostas contidas ali no Livro dos Espíritos não levassem consolo e esperança para as pessoas, esse livro já teria desaparecido. Ele foi muito atacado, ele foi muito criticado, e ele simplesmente teria desaparecido por ser, se fosse o caso, né, por ser uma farsa. Se resistiu, é porque não é uma farsa. Se permanece entre nós até hoje e com tanto número de adeptos, com tanto número de pessoas que ao ler o livro reconhece nesse livro a sua verdade, a maneira como se vê enquanto ser criado por Deus, na medida em que isso acontece, o livro permanece, ele se torna eterno, ele se torna um marco inicial de um conhecimento que não tem fim, que a gente vai sair dessa encarnação e vai continuar nas próximas encarnações descobrindo mais e mais coisas a respeito desse mundo espiritual, dessa justiça divina, dessa lógica e dessa inteligência, das inteligências, descrita de maneira tão clara em tantas oportunidades ali no Livro dos Espíritos. Eu me despeço de vocês hoje, né? A gente para por aqui nessa nota número 4, depois a gente ainda tem outras notas para frente para ler, por conta do tempo, e a gente volta à leitura no próximo episódio. Sigamos nossas vidas com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja.